existe ninguém nessa vida, nesse planeta, que é como você. E isso quero dar para vocês, porque eu quero garantir que você não está sabotando o aprendizado desde o início. Como se fala isso? Oi, meus amigos maravilhosos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, onde eu desmascaro todos os mitos sobre o mindset, a aprendizagem de idiomas, dou conselhos práticos sobre a vida, sobre o aprendizado, sobre o cérebro, mindset, todas as coisas assim, e sobretudo sobre o aprendizado em geral. E, gente, se você está no meu canal pela primeira vez, então seja bem-vindo. Não esqueça de inscrever-se aqui para não perder nenhum vídeo. Então, vamos começar. Eu quero ajudar você para melhorar a maneira como você aprende, e sobretudo como você aprende uma língua. Porque um idioma não pode ser ensinado, somente aprendido. Mas você também pode receber ajuda e ferramentas ao longo do caminho. E isso quero dar para vocês, porque eu quero garantir que você não está sabotando o aprendizado desde o início. É por isso, gente, hoje tenho 5 dicas para você, para garantir que você não está sabotando o aprendizado. Então, vamos lá, vamos começar. Comparando-se com outras pessoas de várias maneiras. Seja ao seu nível atual, pessoas ao seu redor, outros alunos de idiomas, ou pessoas que você vê online. Gente, comparar-se com outras pessoas não tem sentido, porque você é uma pessoa individual. Existe ninguém nessa vida, nesse planeta, que é como você. E, gente, não faz sentido de comparar-se, porque, gente, é como sabotar o caminho desde o início. Então, gente, por exemplo, quando eu estava estudando na universidade na Austrália, estava estudando Germanistik, as línguas também, e também direito. Mas vamos focar-nos em alemão. Então, eu estudava alemão há apenas 2 anos e já estava fazendo os meus cursos, meus estudos em alemão. No meu curso havia um falante nativo de Alemanha e também vários alunos que já moravam na Alemanha. E lá estava eu, somente uma pessoa que estava aprendendo esse idioma, porque eu tive essa paixão, ainda não estive na Alemanha. Mas então, eu comecei a comparar-me com esses outros alunos. E para mim, eu não sei porque eu fiz isso, porque já sabia que isso não faz sentido, porque essas pessoas têm outras experiências, mas eu estava tão focada nessa coisa que queria comparar-me, eu estava simplesmente triste e também comecei a chorar, falar com meu professor, dizendo coisas como que não me sinto bom, não me sinto como suficiente, good enough em inglês. Isso foi bobo, porque não fez sentido, porque cada pessoa tem seu caminho. É muito, muito importante, gente, também quando você está vendo coisas aqui no YouTube. Isso é somente uma parte da vida de uma pessoa. Porque, por exemplo, gente, esse vídeo é como 5 minutos ou 10 minutos da minha vida diária que você vê. Que você não está vendo todas as dificuldades, os maus momentos e também as falhas. Então, comparar-se não dá nada. Tendo expectativas irreais em relação ao tempo. Eu estou segura que cada pessoa conhece isso. Que você tem um plano, que você tem um schedule. Você está dizendo, ok, gente, vamos lá. Hoje para mim, por exemplo, hoje vou gravar 4 vídeos. Ou hoje vamos ler um livro inteiro. E também vou sair aí para a academia, eu vou fazer isso. Tenho muitas tarefas, como no meu to-do list, tenho 10 tarefas. Primeiramente, gente, um to-do list não funciona. Existem to-do list que são muito bons, mas normalmente, não, isso não dá. Por quê? Porque muitas pessoas têm expectativas irreais em relação ao tempo. Gente, é muito importante que você tenha um calendário
você escreve as horas quando você vai fazer alguma coisa. Porque eu tenho, por exemplo, essa expressão que eu utilizo muito. Eu vou dizer isso em inglês, mas if it doesn't get scheduled, it doesn't get done. Isso significa que quando você não tem alguma coisa escrita no calendário, no schedule, você já pode esquecer a coisa porque isso não será feito. Então, tudo deve ser escrito no calendário. Por exemplo, também é importante de fazer o mínimo possível. Então, escrever como to-do list o mínimo que possível. Por exemplo, agora estou focando em melhorar meu português, por isso eu tenho 2 coisas a dia, 2 coisas que eu vou fazer cada dia, e são coisas muito simples. Número 1, cada manhã estou ouvindo alguma coisa em português, só por 10 minutos. E também, cada dia, seja amanhã ou na tarde, não sei, mas cada dia vou fazer um vídeo como de duração de 1 minuto em português. E isso é tudo. Não tenho como um plano onde é escrito como vou ler um livro inteiro, vou como ter conversações cada dia, porque eu sei que na minha vida isso não funciona, porque eu não tenho tempo para tudo isso. Para mim é importante de fazer coisas básicas no começo, sobretudo no começo, e depois vou aumentar isso, alterar se isso faz sentido. Você está entendendo um conselho errado. Entendendo um conselho errado, mas como é possível, Lina? Você já sabe que existe na internet muitas coisas, muitos vídeos, muitos blogs, tudo isso com conselhos sobre o aprendizado, sobre o mindset, como aprender uma língua, as melhores formas ou maneiras de aprender uma língua, e já existem bastante vídeos. Então, às vezes, é porque estou fazendo isso e dizendo essa dica, é porque já vi muita gente que escreveu num comentário: Lina, mas você falou aqui que uma pessoa pode aprender uma língua somente em 15 minutos, ou 20 minutos ao dia. Não, eu não disse isso, mas você entendeu isso. Existe uma diferença. Isso também está conectado com uma última dica, mas é importante, gente, quando você está vendo as poliglotas, ou também gente que já aprendeu inglês com muito sucesso. Por isso, gente, é muito importante de achar planos de aprendizado que essas pessoas estão utilizando, ou observar todos os métodos, porque geralmente quando você vê um vídeo ou uma dica onde uma pessoa está dizendo eu somente estou aprendendo por 15 ou 20 minutos ao dia, normalmente elas estão falando sobre o aprendizado ativo. Mas pode ser, isso normalmente é o caso, que eles estão cercados pela língua, também estão ouvindo coisas, conversações cada dia, fazendo coisas passivas. Por exemplo, o aprendizado ativo pode ser a revisão de frases ou palavras, também fazendo exercícios de gramática, também falando, ter conversações com outra gente. Isso é o aprendizado ativo. Não prestando atenção suficiente em como os falantes nativos falam. É motivo pelo qual as pessoas, ou geralmente a maioria das pessoas, tem dificuldades com a fala, por exemplo, em inglês, o espanhol, o alemão, é porque eles não estão concentrando-se, não estão focando-se no conteúdo nativo. Também pode ser que você tá vendo uma série no Netflix em inglês ou algum vídeo no YouTube, mas eu não sei se você está prestando atenção ao discurso ou à tonalidade das pessoas. Porque, por exemplo, em inglês, ou quando você tem um livro de gramática em inglês, ou as coisas que você aprende em uma classe ou em um curso, você tem como conversações escritas. Se você tem também um professor ou professora brasileira ou brasileiro, eles também têm um sotaque um pouco diferente. Também as pessoas aqui na Inglaterra ou as pessoas na Austrália ou
sim, também nos Estados Unidos, cada pessoa nesses países fala um pouco diferente. É também a tonalidade é um pouco diferente. Ou também, como a gente fala em inglês, colloquialisms, é como slang. Em um livro está escrito What are you doing today? Ninguém fala isso. Ninguém fala em inglês, what are you doing today? Assim, porque normalmente é muito rápido e também a gente conecta tudo. A gente fala assim, what are you doing today? What are you up to today? What are you doing today? What are you doing today? Não, what are you doing today? Não pronuncia cada palavra, cada sonido. Isso é um problema para as pessoas que estão aprendendo inglês ou uma outra idioma. Então, minha dica aqui é presta atenção à fala nos vídeos que você está assistindo ou também os diálogos, as conversações que você está ouvindo. E também repita isso. Repita tudo que os falantes nativos estão falando ou dizendo. Você não sabe como funciona o aprendizado. É a última dica, é a dica mais importante, porque as pessoas têm muitos objetivos. Eu estou segura que você também tem objetivos para a vida, para aprendizado de idiomas, para esse mês, esse ano, tudo isso. Mas quanta gente pergunta, como funciona meu cérebro? Wie lernt man eigentlich? Wie funktioniert das mit dem Gehirn em alemão? Eu sou muito fascinada pelo cérebro, a neurociência, todas essas coisas e maneiras como as pessoas aprendem. E por isso vou fazer um vídeo separado sobre esse tópico. Mas a coisa mais importante é quando você está estudando, aprendendo uma coisa, é uma coisa difícil. Então, por exemplo, assistir um vídeo, ouvir uma conversação não é tão difícil para o cérebro, mas quando você quer, por exemplo, você está lendo uma coisa, nesse momento é importante de remover todas as distrações. É uma coisa muito estranha, é que na escola ou também na universidade nós aprendemos que deveríamos ter como listas para aprender vocabulário, por exemplo, ou utilizar gráficos e tabelas, mas o cérebro não funciona assim. O cérebro precisa coisas mais criativas e coisas com mais emoções. Por exemplo, quando você está aprendendo uma coisa, seja uma língua, seja algo de matemática, eu não sei, mas é importante de utilizar o máximo de sentidos que possível. Visão, cheiro, som, imagens e desenhos tornam o aprendizado uma coisa criativa. Utiliza como imagens, ou sonidos, ou música, ou você também pode fazer como um play, como se fala isso? Começa a agir ou dançar. Seja criativo. Então, gente, essas são 5 dicas para vocês, como você talvez está sabotando o aprendizado e como não fazer isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E sim, dá um like, clique no botão para inscrever-se no meu canal. E um beijo, até a próxima!